Olá! Estamos dando início a mais um bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também através dos podcasts do Anchor e do Spotify. Esse momento de pandemia trouxe impactos na vida das pessoas em diferentes formas. Sem dúvida, na vida financeira das pessoas, trouxe circunstâncias muitas vezes bastante difíceis. Está conosco para conversar neste vídeo a Eliane Fraga. A Eliane é mentora de planejamento financeiro para mulheres e vai conversar conosco sobre dicas, sobre ideias e sobre esse momento todo tão complexo para todos nós. Para conversar junto comigo com a Eliane, está aqui a Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Tudo bem? Sim. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, atuo na área de desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, workshops, treinamentos. Sou consultora empresarial e escritora e faço parte deste movimento que iniciou na pandemia, quando os nossos negócios aqui no Brasil fecharam e a gente não tinha informações para saber como lidar com essa situação tão nova e incerta. Então, nós, Rogério Bon, Alessandra Fraga, que não pode estar aqui neste momento, neste vídeo, nem nesse áudio, resolvemos criar este espaço colaborativo, onde nós convidamos profissionais de diversas áreas para compartilhar conosco um pouco dos seus conhecimentos e ajudar aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, a passar por este momento da melhor forma possível, ou pelo menos com o menor prejuízo. Rogério? Eu sou o Rogério Bon, administrador, consultor, mentor, conselheiro do Conselho Federal de Administração. E tenho a felicidade de conversar com a Eliane Fraga, que vai trazer um pouco da sua experiência, um pouco da sua vivência neste ambiente de mentoria e neste ambiente de finanças. Tudo bem, Eliane? Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Primeiro, eu quero agradecer o convite da Ana Paula, né, Rogério, por essa oportunidade, né, de estar conversando um pouquinho. Em relação também a finanças, né, essa parte que é tão delicada, principalmente para mulheres empreendedoras, assim como eu, assim como a Ana Paula e assim como inúmeras outras, né, mulheres que empreendem e que esse processo da pandemia, essa instabilidade que aconteceu, foi tão delicado e tão complicado. Eu sou Eliane Fraga, empreendedora, fundadora da Fraga Captação de Recursos, especialista em finanças, né? Tenho uma graduação em economia, com muito orgulho, e sou mentora em planejamento financeiro para mulheres, através do programa da Fraga Captação de Recursos, Crescer e Desenvolver, né? Então, essa é a primeira fase, esse é um produto, né, da Fraga que veio através da pandemia, né? Então, isso foi uma coisa muito positiva, que além de trabalhar com planejamento financeiro pessoal e também dos nossos negócios, meu e do meu esposo, surgiu essa oportunidade, né, de estar auxiliando outras mulheres a buscarem, né, algumas independências e até mesmo saber lidar com a pandemia, transformar os seus conhecimentos e o seu posicionamento social para estar aí melhorando os seus negócios, né? E um ponto, quero deixar também bem claro, né, que foi um ganho enorme, conheci a Ana Paula um pouco antes da pandemia, que veio a acrescentar horrores no meu negócio, acrescentou muito, ela veio assim com uma participação muito positiva, a gente iniciou como uma parceria, um conhecimento inicial na parte de captação de recursos pelo Instituto Florescer. No fim das contas, nós nos tornamos muito amigas. A Ana Paula é uma mentora para mim, né? Uma pessoa que realmente faz sentido, né, dentro do meu negócio, dentro da minha vida. Muito obrigada, Ana, porque também o processo de mentoria tem muito a ver com você. Aprendi muito nesse período. Confesso que não foi um período fácil de se lidar, mas foi um momento onde eu decidi transformar alguns projetos que estavam
por conta de não ter tempo também para trabalhar em cima deles, né? De trazer um pouco para a realidade do que estava acontecendo, pude me capacitar ainda mais, enxergar outras oportunidades de negócio e com isso estar aqui hoje, né, podendo conversar com vocês dentro de um movimento que é muito importante, ter essa memória, né, de tudo que aconteceu, de pessoas com diferentes competências estarem falando e colocando um pouco do seu momento, da sua dificuldade. Para mim é uma honra estar participando. Muito obrigada novamente pelo convite. Eliane, tu trouxeste uma questão que é bastante importante. Todos nós somos impactados de formas diferentes por esse processo de pandemia, seja na questão pessoal, seja na questão de saúde, seja na questão financeira. E diversos dos quase 100 entrevistados que estiveram aqui conosco nos disseram uma coisa: a forma como nós lidamos com tudo isso é uma escolha. Então, tu já trouxeste que tu escolheste este momento de transformação, este momento de impacto, para desenvolver novos projetos. Há pessoas que não tiveram essa condição, que não conseguiram se estruturar ou mesmo se manter emocionalmente estáveis, ou não tiveram o suporte de alguém para poder fazer um encaminhamento de alguma coisa. Tu estás trabalhando, tu és uma pessoa com profunda competência na área de captação de recursos, nesta área financeira, economista, e tu és mentora de planejamento financeiro. Muitas pessoas se impactaram profundamente na questão financeira neste momento. Gostaria de te ouvir um pouco com relação a essa questão, que impactos tu percebeste nas pessoas e que dicas tu poderia dar para as pessoas que precisam se recuperar nesse momento onde tudo está tão misturado, complicado, diferente. Bem, dicas são inúmeras, né? Porque o que a gente mais gosta de realmente de falar é como nós podemos auxiliar de alguma forma outra pessoa ou o que o outro poderia estar fazendo, né, para estar se beneficiando, né? Então eu cheguei num ponto de conseguir entender que nem todo mundo está preparado para se autoconhecer e transformar o aprendizado passado em algo rentável no momento atual. Eu também não estava preparada. Não acredito que nem todo mundo estava preparado para transformar algumas coisas que tu já vivenciou, porque tu dentro de uma linha empreendedora, tu coloca um ponto no horizonte e tu vai criando metas e objetivos para conseguir conquistar, né, cada um desses objetivos. E o meu objetivo para esse ano, ele era um pouco diferente do que realmente está acontecendo agora, né? No entanto, houve muitos cancelamentos de contratos que eu fui identificando ao longo do período. Por conta disso, também muitas demissões que, se tu parar para pensar, é uma demissão em massa, que tiveram que reajustar os seus orçamentos para poder realmente cumprir com o que está acontecendo mundialmente, ou seja, não é uma coisa local. Então, eu comecei por mim essa avaliação mais aprofundada para poder entender o que outras pessoas estavam passando. E como dentro do meu círculo de amizade, também muitas pessoas estavam passando pelo mesmo período, pelo mesmo momento de dificuldade. Então, a gente começou muitas conversas e eu comecei a indagar muitas coisas que estavam acontecendo dessas mulheres, né, as dificuldades de criar produto, as dificuldades de se reestabelecer, e fui me identificando bastante com isso. Então, uma das coisas, uma das dicas, né, é o que realmente te faz, que te motiva, né, a querer continuar ou a querer empreender de alguma forma. E isso não é apenas no seu negócio, é no seu trabalho, né? E não eu virei empreendedora e eu preciso sempre inovar. Não, não é só para empreendedor, é para quem realmente tem, para quem é um funcionário de alguma empresa, também se questionar em relação a isso, né? O que eu sei de melhor, o que eu sei fazer, o que eu já fiz e que eu posso transformar para agora.
Então, essa é a primeira dica, né, que eu busquei dentro de mim para poder trabalhar isso, né? E na parte financeira, eu com essa busca, eu disse, não, então eu vou reinventar, eu vou buscar alternativas que me rentabilizem por um período, que eu consiga me estruturar novamente, até mesmo emocionalmente, porque na medida que contratos vão sendo cancelados, vão sendo restritos, tu começa a ficar pensando, o que está acontecendo? O que vai ser? Será que eu vou conseguir me manter até o final do ano? Né? Então, são questões que por conta dessas questões a gente começa a criar estratégias, a montar um plano de ação para poder executar, a criar dicas para outras pessoas também. Então, para a parte financeira, né, com planejamento financeiro, o que eu fazia e que eu deixei de fazer, que eu posso estar reinventando agora e colocando de uma forma ainda mais produtiva, né? Porque hoje nós precisamos trabalhar online, nós precisamos trabalhar com mídias digitais, executando coisas pelo computador, né? Então, quem não sabe mexer nas ferramentas, por conta da pandemia, também surgiram inúmeras formas de cursos gratuitos, inclusive pessoas colocando à disposição as suas mentorias, né, a sua experiência de vida. E eu acho que esse foi um ponto fundamental nesse momento, para estruturar, inclusive quem já vinha trabalhando, né, de forma digital, também ter a oportunidade de se aperfeiçoar ainda mais. É isso mesmo, é um momento de aceleração. Mas deixa eu convidar a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, para fazer também os questionamentos para ti. Ana Paula. A internet, por vezes, não favorece as conexões. Ela aproxima, mas às vezes ela não permite que a gente faça as conexões da melhor forma. Gratidão, Rogério. Eliane. Eu não estou conseguindo ouvir. Oi, estamos ouvindo? Agora sim. Agora estou te ouvindo. Caiu a conexão novamente. Não estou te ouvindo, Ana. Caiu a Ana. Mas enquanto a Ana não volta, Eliane, a questão é assim. A transformação foi tão grande que a infraestrutura também de internet, não apenas no Brasil, mas em muitos países, não estava preparada para lidar com tudo isso que está acontecendo. A demanda por internet aumentou, a demanda por vídeo cresceu muito significativamente, e o que acontece é isso. Muitas vezes fica sobrecarregado um sistema, fica sobrecarregado uma estrutura que já existia e que, de repente, teve que ser transformada. Então, às vezes não é nem uma questão de planejamento de estrutura, é um crescimento demasiado, muito rápido, que apareceu e que é necessário que se faça uma adaptação. E isso, muitas vezes, acaba faltando a colaborar. Voltou a Ana Paula. Isso é uma realidade, Rogério. Porque... Deixa a Ana Paula te perguntar, Eliane. Sim. Desculpa, a gente cair, mas já voltei. Esse tipo de coisa acontece, a gente mexendo com a internet, tá bem instável, mas tá tudo certo, estamos aqui de volta. A gente precisa lidar com essas adversidades, assim como tudo na nossa vida, né? Mas, Eliane, minha querida, muita gratidão por ter aceito o convite. Nós estamos desenvolvendo algumas atividades há quase um ano, como tu bem trouxeste no início, tu vem trazendo esse seu projeto de captação de recursos para o Instituto Florescer, no qual você desenvolve um trabalho muito importante, muito personalizado, de acordo com o que nós temos disponíveis, projetos, atuações, e você sabe identificar perfeitamente o que nós podemos ou não desenvolver e atuar. E eu te agradeço muito. Quando nós fizemos o convite para que tu participasse desse movimento, que a gente percebe em ti um potencial muito grande de conhecimento voltado para a área financeira e também para a área de captação de recursos. E quando tu desenvolveu esse projeto durante a pandemia,
sobre mentoria financeira para mulheres. A gente achou super interessante, porque indo contra a todos os problemas e a todas as incertezas do momento da pandemia, tu veio trazendo possibilidades e encontrando oportunidades, percebendo que existia esse nicho no mercado que estava precisando de uma atenção, um olhar. Então, eu vou pedir para você conversar conosco sobre duas coisas. Quais eram ou quais são os maiores problemas que as mulheres vêm trazendo para ti, que você resolveu desenvolver essa mentoria, e como você, Eliane, se preparou para estar atuando nessa mentoria, porque eu sei que durante a pandemia tu também se dedicou muito ao estudo e, como tu falaste, a aproveitar as oportunidades de conhecimento também. Então, traz um pouquinho dessas duas questões para a gente. Bem, falando um ponto antes, né? Como captadora de recursos, ao longo dessa minha trajetória, né, de captadora de recursos, o que eu pude observar, tá? Primeiro, as pessoas não estão preparadas para captar recursos, de certa forma. Muitas pessoas estão, mas outras não. E a captação de recursos, ela é financeira, não tem outra forma. Por mais que a gente fale de captação de recursos, recursos humanos, recursos de infraestrutura, não é isso, né? A gente precisa do recurso financeiro para contratar inúmeras outras formas de recursos na sua magnitude. Então, percebendo isso, né, que já era uma vontade realmente de prestar mentoria nessa área, ouvindo outras mulheres, então eu busquei o conhecimento adquirido na parte de captação de recursos para transformar isso em educação e conhecimento. As pessoas chegam e dizem assim, eu estou desempregada, eu não posso fazer um planejamento financeiro. Aí eu questiono, como assim? Eu acho que é o ponto inicial para tu começar, então, o teu planejamento, né? Aproveitar realmente um momento de crise, e seja ela qual for, para começar a se estruturar. Então, com base nisso, eu montei a parte do planejamento, que é onde tu consegue educar a mulher, tá? Dentro do seu contexto familiar, do seu contexto empreendedor, para poder mostrar para ela que com planejamento é possível também organizar outras áreas da vida, né? Não é só o planejamento financeiro ou só o planejamento de vida, né? Não só, mas que tudo está unido e que para fazer um planejamento tu precisa de conhecimento. Por mais que seja no caderno, tu precisa colocar o sonho em prática. As pessoas, elas se colocam muito, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, eu não consigo economizar para fazer tal coisa. O consumo, ele é tão grande no mundo que as pessoas, elas não se dão conta de que pequenos hábitos elas conseguem transformar aquilo num planejamento e a conquistar alguma coisa. Então, eu percebi que pessoas que não conseguiam conquistar algo, elas não tinham um objetivo claro, não tinham metas realmente tangíveis, né? Que pudessem, de fato, ter um recurso financeiro para colocar dentro daquele sonho, ou melhor, para realizar aquele sonho. Então, eu fui trabalhando isso, fui desenvolvendo a metodologia com base no que eu já tinha experiência, com base no que eu já realizava de fato, e por isso eu consegui montar isso, né, de uma forma mais educativa do que de fato um recurso financeiro com aqueles monte de fórmula que as pessoas não gostam de trabalhar isso. E eu acho que tu tem que ser mais acessível na comunicação, principalmente no momento, né? E o público que eu quero atingir realmente é esse, é educar para poder que as pessoas entendam de que um planejamento é primordial para qualquer área da vida, né? E o financeiro, ele é o início, porque se eu não tenho recurso para fazer algo, por que eu vou planejar alguma coisa? Então, foi essa linha de pensamento que eu segui nesse momento. Sim, Eliane, e tu trouxe coisas bem interessantes e vou puxar um gancho de uma fala tua referente às pessoas dizerem que não conseguem ou que não têm dinheiro, que isso são crenças limitantes, né?
O Rogério tem um projeto chamado Gestão para a Travessia, e em algumas dessas pílulas de gestão para a travessia, ele falou sobre a questão das crenças limitantes e utilizou, inclusive, estas frases. E a gente começa a perceber, antigamente tinha aquela, digamos assim, uma realidade momentânea de que o dinheiro ele era muito físico. Ou você tinha o dinheiro e fazia, ou você não tinha e não fazia. E com o passar do tempo foi percebido que a relação com o dinheiro também é muito referente a como você lida comportamentalmente com ele. Como é o seu relacionamento, como é a tua história com o dinheiro. E a gente percebe que não é só o fato de ter fisicamente o dinheiro, né? Mas também como você lida ao fato de ter ou não ter o dinheiro. Como que você trabalha essa parte comportamental do relacionamento com o dinheiro? O primeiro ponto a ser trabalhado é identificar qual é o perfil, né, dessa mulher. Qual é o contexto econômico que ela está inserida. Porque, como a Ana falou, é muito do que a gente aprendeu no passado, né? E se tu não tem realmente um contexto onde as pessoas tenham essa comunicação financeira com os seus filhos, fica difícil também de tu trazer para o momento atual uma independência mais assertiva. Então, o primeiro ponto é o diagnóstico, né? Saber de onde essa pessoa vem, o que realmente ela tá, o que ela passou já, né? Como um comportamento ou como um aprendizado financeiro. E esse aprendizado financeiro, ele é unânime, tá? Das mulheres que eu estou trabalhando, assim. Eu não tive isso. Eu nunca conversei com isso. Algumas passaram muitas dificuldades, outras não tiveram tantas dificuldades em relação ao comportamento financeiro da família, mas eu não tive isso. Eu quero aprender como é que eu vou fazer um planejamento, né? Eu quero identificar as minhas oportunidades. Então, conseguindo mapear, né, com o diagnóstico, o perfil, as características dessa pessoa, que é um pouco diferente das características de perfis que a gente encontra na internet, tá? São com base nelas, mas cada um tem um perfil. Eu não posso considerar que existem apenas mulheres com perfil consumista ou com perfil poupadora ou não é assim que funciona. Na verdade, todos nós temos uma característica de cada. O que vai influenciar muito é o momento da tua vida, o momento que tu estás. Porque tu pode sim ter um perfil poupador, mas tu não está conseguindo poupar. Por quê? Qual é o momento? Qual é a tua realidade? Então, são essas duas respostas, Ana, que eu tenho para te dar, né? É o perfil, realmente, de como trabalhar isso com o indivíduo. E dentro da mentoria, né, é um planejamento bem específico. É fazer com que a pessoa consiga executar um planejamento dentro do seu momento de vida e dentro do seu contexto, né, do seu perfil. Muita gratidão, Eliane. E o que eu percebo? Tu tem uma grande experiência dentro de startups. Você já desenvolveu várias atividades voltadas para a área financeira em startups. E tendo esse conhecimento, tu traz muito dessas metodologias ágeis que você utilizava para também o público específico e pessoal e personalizado para o individual, essas mentorias individuais que você está fazendo. Tu pode trazer algumas características mais inovadoras das suas experiências que você teve anteriormente dentro das startups, que você utiliza, se você utiliza, junto a essa mentoria individual? Bem, sim, eu não sei se experiências muito inovadoras, tá? Porque o fato de tu trabalhar com startup, na sua maioria, elas vêm com soluções bem dinâmicas, né? Algumas realmente muito inovadoras, né? Mas a sua maioria muito dinâmicas, né? Acelerando muito o processo. Então, nesse período que eu pude, né, trabalhar com startups, a maior dificuldade, né, trabalhando com um grupo de investidores, tá? Era muito o comportamento de cada indivíduo da startup.
tá? Então, assim, o primeiro ponto era trabalhar individualmente cada um. Era entender o comportamento deles, porque às vezes a empresa perdia recursos financeiros, ou melhor, o aporte financeiro, porque um ou vários, né, ou alguns da startup não estavam preparados, eles poderiam desistir. Era uma identificação muito pontual, era na fala, né? Então tu tinha que preparar muito eles, assim. E às vezes o próprio proprietário da startup, quem teve a ideia, ele não era de uma área específica, né? E na maioria dos aportes, eles solicitavam, né, que tivesse pelo menos uma pessoa de cada área. E isso era um pouco difícil, porque tu está começando o negócio. Então, tu também tinha que ter essa destreza de ir encontrando editais financeiros para que as empresas pudessem se reorganizar e ir contratando para chegar num outro nível para novamente se apresentar para um investidor. Mas o principal eram sim os métodos os quais nós trabalharíamos o comportamento daqueles startupeiros, no caso, né? Quem está começando ali a fase de iniciar o seu projeto inovador. E algumas ferramentas eram colocadas à disposição para realmente estar trabalhando isso. Não era uma coisa muito simples, não era fácil, porque quem tem a ideia realmente considera-se proprietário daquela ideia e ele quer realmente conduzir isso do modo dele. Então, às vezes, tu colocar alguma tecnologia, né, em relação a isso, que já foi o caso, né, de trabalhar com tecnologia para desenvolver algumas pessoas, é bem difícil, é bem complicado, mas muitos gostam porque começam a se identificar. Mas tem aquele, o perfil muito comum, né, de que outra pessoa vai roubar a tua ideia, outra pessoa vai fazer aquilo que tu faz e tu não vai mais ter espaço dentro do teu negócio. Então, o método mais assertivo que a gente encontrou na época para estar realmente trabalhando isso era o comportamento, né? Era realmente o entender do que aquela pessoa estava vivendo, do que aquele negócio representava na sua vida, no seu passado. E com isso, sim, colocar estratégias e fazer o mapeamento do que ele poderia vir a conquistar financeiramente, né, para ele poder sair daquela zona de onde ele estava. Mas é muito difícil tu lidar com a startup muito no início, tá? E se tu não tem perfis que realmente vão acelerar o negócio, o segundo start, ele fica bem difícil, bastante complicado, né? Que é o aporte inicial ali depois dos anjos, né? Que é aquele aporte maior, onde a gente consegue escalar a empresa mais facilmente. A dificuldade maior era o comportamento, era o perfil do indivíduo. E no final das contas é onde temos o grande desafio, né? Independente da área que a gente atue, independente de ser uma startup, uma empresa de base tradicional, a gente sempre vê que as pessoas muitas vezes se envolvem nos projetos atraídas em função das suas competências e saem dos projetos em função de não saber lidar com as questões de relacionamento e tudo isso. Então, o perfil, o comportamento acaba sendo extremamente relevante. A gente, lamentavelmente, está chegando ao final aí do tempo da nossa conversa. Eu queria pedir para a Ana Paula deixar o comentário final e depois, Eliane, vou te pedir para tu deixar uma mensagem assim bem objetiva para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Ana Paula. Só tenho a agradecer muito por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente, compartilhando e conversando sobre este assunto que normalmente é tão polêmico, porque quando a gente fala referente ao financeiro, normalmente as pessoas tendem a pensar em números. Acha que quando se faz uma mentoria financeira, a gente vai sentar ali com elas e apenas fazer números. E a gente acaba descobrindo que as mentorias financeiras têm muito mais a desenvolver, muito mais a revelar, muito mais a trabalhar, principalmente a questão comportamental, do que necessariamente apenas números.
Eu te agradeço muito por trazer todas essas informações, estar aqui com a gente, auxiliando de alguma forma todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, a pensar de forma diferente e melhor. Muita gratidão. Eu que agradeço de coração. Eu que sou grata realmente por ter recebido esse convite maravilhoso de estar conversando com vocês em relação a isso, colocando um pouquinho da minha experiência. E eu acho que muito mais importante da experiência é a trajetória realizada até agora, né? Porque não existe profissional experiente sem realmente estar ali no campo executando, né? Gerando, criando a experiência para o futuro, né? Então, eu acho que sem palavras para esse momento, que está sendo muito importante para todos nós, e ter um momento em explicar que finanças, por mais que a gente identifique que seja números, cálculos, regras, somas e tudo isso, que existe um pouco de humanidade, né? E que para tu também fazer alguns cálculos, tu precisa entender o comportamento das pessoas, o comportamento da sociedade em alcançar algum objetivo. Então, o recado que eu deixo, né, nesse vídeo é realmente para a empreendedora e para todos os empreendedores, né? Não desistam, né? Consulte, busquem seus mentores, busquem pessoas que vocês realmente gostariam de fazer algo muito semelhante dentro do seu perfil, corram atrás disso, porque dinheiro não é tudo, ele é a solução para muitas coisas, mas a força de vontade, o querer aprender é uma ferramenta que não existe crise que ela sempre vai ela sempre vai ser inovadora, porque cada um tem uma forma de aprender e uma forma de querer algo totalmente distinta. Então, nunca desista. Se alguma coisa está sendo muito difícil, tenta entender o seu comportamento, tenta entender a realidade, o que está realmente acontecendo no seu entorno, para tomar a decisão mais assertiva para decolar o seu negócio. E finanças, não adianta. É primordial para todo negócio. Se tu não souber reorganizar, organizar e planejar, a tendência é crítica. Muito bem. Esta foi a Eliane Fraga, mentora de planejamento financeiro para mulheres, que esteve conversando comigo e com a Ana Paula aqui, através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Fazendo um convite. Estamos chegando no 100º vídeo. Quase 100 pessoas já foram entrevistadas aqui através dos nossos canais. Se você gostou dessa entrevista, dê uma olhada no canal. Procure outras entrevistas que você vai ver pessoas de todos os continentes e de quase todos os estados do Brasil, das mais diferentes áreas, trazendo suas experiências. Obrigado, Eliane. Obrigado, Ana Paula. Tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada. Gratidão. Tchau.